Salve, salve, galera! Vamos que vamos? Bom, a dica importante nesse tipo de questão é o seguinte. Sempre que ele mostrar para vocês uma variável y que varia em função de uma outra variável, que no caso a gente chama de x, o importante é sempre a gente montar uma tabela. São dois passos importantes. O primeiro, na verdade, é que é montar uma tabela. Então, o que nós temos? Ele está falando que a variável y, que é aqui, quantidade de trabalhadores empregados, né? Varia com a ordem do mês, que é chamada x. Então, a gente faz uma tabela de um com o outro. Esse é o primeiro passo mais importante para resolver esse tipo de questão. No outro é o seguinte, a gente bota os valores que ele está dando. Ele está falando que, por exemplo, em fevereiro, a gente teve 880.605 empregos formais, né? Ou seja, trabalhadores aí com carteira assinada. E ele também está falando o quê? Que de um mês para outro, que, por exemplo, de janeiro para fevereiro, eu tive aumento de 430 formalizações. Então, o que ele está dizendo? Se daqui para cá eu tive aumento de 430, daqui para lá eu tive um valor diminuído de 430. Então, vamos ver quanto que a gente vai ter, por exemplo, quantas pessoas empregadas eu vou ter nesse mês aqui? Vai ser 880.605 menos 4.300, que vai me dar aqui um valor de 876.305. Beleza? Então, eu tenho esse valor aqui descendo para esse. Só que não para aí. Ele está falando que essa tendência se manteve. Beleza? Se manteve, então, é o seguinte, que tanto do ano passado, ou seja, de dezembro do ano passado para janeiro desse ano, quanto de janeiro para fevereiro, ou de fevereiro para março, ou enfim, de assim em diante, essa tendência vai se manter. Então, ou seja, de janeiro para o ano passado, nós também tivemos essa diminuição, né? Então, quanto que eu tive no ano passado? 876.000 menos 4.300 vai dar 872.005 pessoas. Beleza? Vai ser só subtrair. Tá? Então, a gente saber aplicar essas informações aqui são importantes. Agora, o que a gente calculou, na verdade, foi a grandeza y. O que a gente vai ter que calcular agora na nossa outra tabela, na verdade, aplicar os valores, vai ser da grandeza x. O que ele falou é o seguinte, que janeiro equivale ao mês 1, fevereiro equivale ao mês 2 e março ao mês 3 e assim vai. Tá? O que a gente vai ter que fazer é o seguinte, a gente vai descobrir qual é esse valor da segunda tabela em relação à primeira tabela. Então, vamos lá. O grande macete é esse. É a gente aplicar o valor da segunda e somar com algo para a gente chegar na... a gente descobrir o valor da primeira tabela, da primeira parte aqui, e somar com algo para descobrir o valor da segunda tabela. Todas as funções, todas as questões assim de função de primeiro grau, elas vão ser baseadas nesse conceito. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 872.000, olha, 872.005. Beleza. Adivinha quanto que eu vou ter nesse daqui? Bom, eu vou repetir, eu sempre repito o que eu tenho, que é 872.005. Opa, desculpa, ficou faltando 5 aqui no final. Mas quanto para eu chegar nesse valor aqui? Ah, para eu chegar nesse valor eu tenho que somar, né? 4.300. Então, eu tenho mais 4.300. Beleza? Eu chego nesse valor aqui. Agora, vamos lá. Como vai ser essa segunda linha aqui? O princípio é sempre o mesmo. Eu vou reescrever o valor da primeira tabela. 872.005 mais... Bom, quantas vezes eu pulo daqui para cá? Eu pulo uma, eu pulo duas. Então, eu pulo duas vezes 4.300. E aqui, né, eu só pulei uma vez 4.300. Então, fica 1 vezes. Tá bom? E na terceira tabela, adivinha quanto vai ser? De novo, a gente escreve a primeira linha, 82.005, mais quantas vezes eu tenho? Uma, duas, eu tenho 3 somas de 4.300. Então, fica 3 vezes 4.300.
300. Tá? Agora que vem a grande macete. Como que é relacionar uma tabela na outra? A gente vai ter que ver sempre nesses valores aqui o que é que está mudando. Por exemplo, olha o 872.005. Aqui não muda e aqui não muda. Vamos lá. E esse 4.300? Aqui é o mesmo, aqui é o mesmo, aqui é o mesmo. A única coisa que está mudando de uma tabela para outra são esses valorzinhos que estão aparecendo aqui na frente, olha. Ó, aqui eu tenho o número 1, aqui eu tenho o número 2 e aqui eu tenho o número 3. Repara? Então, esse aqui que vai estar aparecendo a nossa variável x. Repara o seguinte, quando o mês é janeiro vale 1, como ele diz no texto, que o primeiro mês a gente considera como janeiro, olha que número que eu tenho aqui, o número 1. Quando é fevereiro, vale 2, olha quanto que eu tenho aqui, 2. E quando é março, que é o mês 3, olha que número que eu tenho aparecendo aqui, 3. Agora, e quando é um mês x qualquer? Adivinha que número eu vou ter aparecendo ali? Aí fica claro que é fácil concluir, né? Que vai ser o x. Então, eu vou ter 872.005 mais x vezes 4.300, ou se vocês preferirem, 4.300x. Só invertendo a ordem. Beleza? Então, é assim que eu vou resolver esse tipo de questão. Sempre que eu tenho uma relação entre uma variável e outra, eu vou escrever uma tabela e vou ver o que varia na tabela de uma e o que varia na tabela da outra. Aí eu vou correlacionar. Beleza? Esse é o grande macete, assim que a gente resolve. Nas outras questões que vierem adiante, a gente vai continuar usando esse mesmo princípio e a gente vai ver que é muito fácil resolver esse tipo de questão assim. Tá bom? Agora é só olhar o nosso gabarito e ver que a resposta certa nessa questão é a letra C. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido aí e que tenha ficado mais fácil a ideia de como fazer esses exercícios. Grande abraço aí, pessoal!